Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições sensacionais da Editora 85, material que me surpreendeu bastante, tá? Não que a Boneg consiga surpreender no sentido de, vou ler um material da Boneg sem esperar nada e fui surpreendido. Não, não é isso, que a gente sabe que vai ler um material da Boneg, a gente vai curtir e vai ter uma grande qualidade. Mas me surpreendeu a forma como a história é desenvolvida e a temática do material. A gente está falando, obviamente, você já sabe, porque você viu lá no cardzinho e na descrição do vídeo, vamos falar de Dump, uma série que está fazendo muito sucesso na Editora 85, tá? Um material que faz muito sucesso lá na Itália também. A gente está aqui com o volume 1, que segue um padrão muito legal de publicação da editora. O material vem no formato italiano, em capa cartão com orelhas, tá? Ó, caprichado aqui dentro o material. As orelhas trazem as capas originais das publicações contidas aqui. Cada publicação dessas aqui da Editora 85 traz 4 histórias, tá? Então, traz 4 números da revista italiana em ordem cronológica. Esse daqui é o número 1, lombadinha padrão, que vai seguir a coleção, tá? Eu tô com o volume 2 aqui, ó. E aí você vê que a coleção fica padronizada, bonitinha, vai ficar espetacular pra galera que gosta de botar na prateleira. Tudo organizado, isso aqui vai ficar espetacular, tá? E o Dumper, como existe uma cronologia, existe uma história corrente relativamente forte dentro do material, é legal você ir acompanhando e pegar o material. Aqui a gente tem o Dumper desde o número 1, desde a sua origem no início dos anos 2000, trazendo as aventuras do Caçador de Vampiros, tá? Que é esse personagem aqui. E aí eu vou te dizer por que eu fiquei surpreendido com a história. Porque, eu sei que é um cara caçador de vampiros e tudo mais, mas eu não esperava exatamente o que eu ia encontrar em cima disso. Não sabia qual era o background disso, qual era o lore, qual era o mundo que se passava essa história, tá? E aí o que me surpreendeu, cara, é que o quadrinho começa durante uma guerra no leste europeu. Eu falei, porra, não, peraí. A gente, quando vai pegar um material, tá? A gente, principalmente da Boneg, vamos usar a Boneg como exemplo. A Boneg, ou a história se passa em Londres, né, que é algo, né, eu tô usando como exemplo o Dylan Dog, né, ou ela se passa nos Estados Unidos. Obviamente existem outros personagens, eu nem sou um ultra entendido de tudo que existe pela Boneg, tá? Mas quando são histórias contemporâneas, elas costumam estar por ali. A gente está nos Estados Unidos com Julia, ou vai para o passado com Tex, enfim, a gente está lá, né? Ou a gente está em Londres, né? Tem o Martin Mysterio que está em Nova York, que está viajando pelo mundo e tudo mais. A gente tem o Dylan Dog lá em Londres e tal. Então a gente espera que algo seja mais ou menos por ali, né? Já que é uma história contemporânea. A gente não imagina que uma história sobre vampiros e sobre um caçador de vampiros vai se passar no leste europeu. Obviamente existe, se a gente for voltar para as origens, a gente vai para... A origem dos vampiros na literatura, tem uma origem europeia, obviamente. A gente vai para Drácula e tudo mais, ok. Só que inicialmente não é uma coisa que eu esperaria. Então já foi uma surpresa legal. E o outro ponto foi justamente esse. A história se passa durante guerra, tá? Durante um período de guerra. Essas guerras entre países do leste europeu, guerras civis, esse armamentício que existe nessa área é uma coisa explorada aqui dentro do material. Eu achei isso muito bom, tá? A gente vai acompanhar alguns soldados desses, alguns homens que estão participando dessa guerra, se deparando em alguma dessas cidades devastadas e no meio desse caos, eles vão se deparar com alguns soldados e algumas, digamos, soldados, né? Mas enfim, eles se deparam com alguma destruição e uma carnificina além do que eles conseguiam imaginar no meio daquele caos, daquele mundo caótico. E a gente vai descobrir que isso daí foi causado por alguns vampiros. Os vampiros, a gente descobre que eles vão se aproveitando desse clima de guerra, desse tipo de local, para poder fazer o que quiserem, né? Afinal de contas, as vítimas ficam muito mais fáceis. Matar alguém ali no meio daquele caos é relativamente mais fácil, então eles se aproveitam dessa situação e da sua parcial imortalidade. Você vai dar uns tiros lá no meio dele, ele não tá nem aí para isso, né? Então, eles se aproveitam desse cenário para poder fazer suas vítimas e conseguir continuar ali se perpetuando dentro do seu vampirismo, tá? Então, achei essa ideia e esse conceito extremamente interessante, tá? Um outro ponto que tem ali é que esses vampiros, eles têm algumas características diferentes do imaginário popular básico sobre vampiros. Então, você vai mostrar uma cruz de vampiro e ele vai rir da tua cara, né?
Os tiros e tudo mais, como a gente já está acostumado, realmente não surtem muito efeito e pouca coisa, na verdade, vai surtindo algum efeito real contra eles e torna eles ameaças ainda maiores. O outro ponto e uma outra característica desses personagens é que eles não têm simplesmente os dois caninos ali do Brad Pitt e do Tom Cruise em Entrevista com o Vampiro, tá? Eles estão mais para uma coisa mais monstruosa, eles têm uns dentões ali, um negócio meio baraca, tá? Tudo que é dente pontudo ali, uma coisa mais monstruosa, as garras. E eles têm os outros poderes que exacerbam um pouco o que a gente está acostumado no básico do True Blood, tá? Então, são vampiros um pouco mais casca-grossa e mais pesados dentro dessa história. E existem também algumas brincadeiras com a questão da mitologia ali. Existem os vampirões brabos mesmo, milenares, que esses sim têm capacidade de criar seus servos, que são vampiros também, são sugadores de sangue, mas são muito mais fracos, são basicamente humanos transformados em seres imortais, porém sem o mesmo nível de poder. No meio disso tudo, cara, ninguém faz ideia de como mata os caras, e eles simplesmente estão numa história de terror duplo, que é o terror da guerra junto com o terror dos vampiros. E a gente vai ter o surgimento de um cara, que é o Dhampir, né? Que Dhampir, na verdade, é a nomenclatura dada ao lendário caçador de vampiros, tá? E a gente vai descobrir que um cara, por acaso, vai descobrir que ele é um Dhampir, tá? Que ele é um caçador de vampiros. Ele tem uma história, um passado que vai ser contado aqui, que ele não tem muita certeza a respeito do que ele é, de onde ele veio e tudo mais. Ele sabe que a mãe dele morreu durante o parto, e existe a lenda de que ele é filho de um vampiro. Então, dentro das lendas antigas e milenares, centenárias lá no leste europeu, se diz que uma mulher que engravida de um vampiro vai gerar um Dhampir. Então, essa é a ideia, esse é o mote principal. O Dhampir, que é o filho de um vampiro com uma humana, é um ser capaz de matar vampiros e vai, consequentemente, se tornar um caçador de vampiros. Aí a gente passa para um momento de duas lendas dentro da história, tá? Os vampiros por si só não são de conhecimento geral, como eu disse, do True Blood. Ah, existe vampiro e todo mundo sabe. Não. Os vampiros são coisas como na nossa realidade, se existirem vampiros, acredito que não existam, né? Mas vai que existe. Se eles existem, a gente não sabe que eles existem. Então, dentro dessa realidade de guerra e tudo mais, de um mundo real dentro da história, vampiros não existem. Então, a gente tem essas lendas sendo brincadas e trabalhadas dentro do quadrinho. E dentro do mundo dos vampiros, o Dhampir também é uma lenda. Afinal de contas, eles, vampiros, sabem que supostamente existe alguém capaz de matar a gente. Porra nenhuma, não existe Dhampir. Então, para eles, o Dhampir é simplesmente uma lenda de alguém capaz de matá-los, mas que nunca vai aparecer. Então, a gente também vai ter o contraste da surpresa desses caras de falar: aparecia alguém que pode me ferrar, cara. E esse negócio não vai dar bom. Então, a gente tem alguma coisa bem legal trabalhada aqui, tá? Essa edição, então, a gente vai acompanhar a origem do Dhampir, esse cara descobrindo que ele é um filho de um vampiro, sabendo um pouco mais do passado dele. A gente vai ter a formação do grupinho dele, né? Afinal de contas, esses caras dificilmente vão agir sozinhos e a graça é que exista um grupo por trás, seja uma dupla, um trio ou um grupo, né? É legal o desenvolvimento dessa forma. A Bonegg gosta de trabalhar com essa questão de duplas ou trios. Aqui a gente tem um trio, tá? E esse trio vai ser formado aqui. Tem o Dhampir, obviamente, e ele tem dois parceiros que vão seguir com ele. Um que é um soldado, um cara desses que está envolvido diretamente com essa questão militar, e o outro que é uma mulher que é uma vampira, e vai, de certa forma, acabar se unindo a eles para matar outros vampiros. Então, a gente tem essa trinca participando aqui da história, então a gente vai ter a formação desse grupo, a gente vai ficar sabendo um pouco mais a respeito do passado dele, das origens desse personagem, e a gente vai conhecer um pouco mais do mundo dos vampiros de Dhampir dentro dessa edição, tá? Aqui, como falei para vocês, a gente tem 4 histórias, seguindo o padrão Bonegg de 100 páginas mais ou menos por história. Essa edição aqui tem 386 páginas. Barba, mas você falou que tem 100 páginas. Mas eu tô contando, cara, folha de rosto, isso dentro de uma edição básica da Bonegg, tá? A capa, a quarta capa, então tudo isso conta no número de páginas. Quando você reduz tudo isso para um encadernado, você cai para 386, tá? Então cada história aqui tem mais ou menos na faixa de 90 páginas, digamos assim, beleza? Mas ainda assim, o material, porra, espetacular e não vai deixar em dever em nada. As 4 histórias que a gente tem aqui
O Fígado Vampiro, A Estirpe da Noite, Fantasmas de Areia e Noturno Vermelho. Barba, quero me arriscar a ler o material, mas esse volume 1 é suficiente? Inicialmente é suficiente. Você vai curtir, tô te falando, você vai curtir o material porque é diferenciado, tá? Tem um altíssimo nível aqui dentro. E embora exista uma cronologia, você vai vendo que essa história está sendo desenvolvida dentro desse material. Essas 4 histórias vão se encerrar aqui dentro, tá? A primeira história, O Fígado Vampiro e A Estirpe da Noite, elas são uma única história dividida em 2 partes. A gente vai ter a primeira parte mostrando realmente todo esse conflito inicial, esse primeiro momento de conhecimento desse personagem, sabendo um pouco mais do passado dele e tudo mais. Vai aparecer um grande vampiro, um grande mal aqui, que está dentro de uma dessas cidades e tudo mais, e vai ter esse primeiro confronto. A segunda história é para fundamentar de verdade todos os outros conceitos, para fechar o grupo, para derrotar o primeiro vilão e fincar de vez a marca assim: sou um dumper, sou um caçador de vampiro, vou botar pra fuder e vou matar todo mundo, tá? A ideia é essa. Isso acontece nas 2 primeiras edições da história, que é O Fígado Vampiro e A Estirpe da Noite. Essas 2 se juntam e formam uma história. A história seguinte, que é Fantasmas de Areia, é espetacular, porque vai tirar tudo que a gente tinha visto naquele momento e vai trabalhar de uma outra forma. Aí sim, ele vai para outra parte da Europa, né? Ele vai para Cornualha, ele vai sair daquele leste europeu caótico ali, vai para outro período, vai para outro momento, tá? Outro momento não, para outro lugar. E aí a gente vai ter uma história de uma pequena cidade costeira que tem um parque de diversões abandonado, tem uma velha mansão abandonada no meio da floresta, tem aqueles cidadãos lá, aqueles velhos lá extremamente preconceituosos e xenófobos, tá? Então tem essa galera rolando por lá e chega essa galera do leste europeu, de um local de conflitos e tudo mais, e aparece por lá: não gostamos muito de vocês por aqui não, tá? Vai rolar um desaparecimento de um pai com um filho dentro desse contexto todo, e ele, como imigrante, né, como um cara de outro país aparecendo por lá, ele vai chamar a atenção das autoridades e da população local, que não vai curtir muito essa ideia. Então a gente vai trabalhar um outro conceito dentro dessa história, tá? A gente vai ver também outros vampiros trabalhando de outras formas, a gente vai ver a versatilidade dos poderes dessa galera e como lendas, né, de uma casa mal assombrada, de um parque mal assombrado, de um, tipo, o Homem do Saco, alguma coisa que a gente tem aqui de lenda, que a gente fala pra criança: não fica na rua não, que vai... né? Esse tipo de coisa pode estar relacionado aos vampiros e ter um fundo de verdade por trás disso. Então, é legal que tem uma história trabalhada de uma maneira bem diferente aqui, tá? E que funciona muito bem. Então, mais um material espetacular. Essa história é muito boa. Fantasmas de Areia é uma história muito, muito boa. Não quer dizer que elas não sejam, mas essa me chamou a atenção demais, que eu achei ela, diferenciadaça, tá? E, finalmente, a gente encerra com Noturno Vermelho, que é mais uma história que vai aprofundar. Aí a gente volta para a Europa, a gente estava na Europa, né? A gente volta para o leste europeu, a gente volta para a área de conflito, a gente volta para uma área de guerra ali, para mais uma confusão dessas, e a gente vai ver outros clãs de vampiro e outras realidades sendo abordadas. A gente vai passar pela Rússia, a gente vai ver máfia russa envolvida no meio disso tudo, e a gente vai vendo que no submundo existem muito mais coisas do que a gente imagina. Também vão ser trabalhadas as questões de lendas que estão envolvidas com os vampiros, tá? Mas que todos tratam muito como lendas e tudo mais. E também, como falei, existem as lendas dentro do próprio mundo vampírico, tá? Dizem que fulano é poderosíssimo, ou o Dumper não existe, Então, isso também vai ser trabalhado. E é uma história fechadinha, que funciona e que vai acrescentar mais elementos ao material. Cara, dito tudo isso, Dumper é um quadrinho diferenciado, é um quadrinho adulto, tá? A Boneg tem muitos quadrinhos com essa temática bem adulta, então aqui a gente vai ter violência, a gente tem essa pegada bem diferente, uma temática realmente pesada. Afinal de contas, a gente não tá falando só de mortes e de assombrações e tudo mais, a gente tá falando de cenário de guerra, a gente tá falando de algumas coisas mais pesadas aqui. E o material realmente, bem diferenciado, tá? A arte das edições, como vocês sabem, é de altíssimo nível, segue o padrãozinho Boneg aqui de 3 linhas com os quadros, tá? E a gente tem um material, muito, muito, muito bom. Ó, que página espetacular aqui, ó.
Material bem bacana. Vou mostrar um pouco das páginas de todas as histórias para vocês verem aqui a qualidade aqui da obra, tá? Então, a gente tem aqui porrada comendo bacana, tem bastante vampiro, bastante morte, num quadrinho bem legal e que vale demais, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa página aqui tá bacana, ó. Estão vendo? Então, espetacular, material vale muito. Você pode ter se interessado, assim como eu, pelo Dump, porque leu lá a edição da editora Mitos, tá? Do Dumper com o Dylan Dog, e aí você ficou curioso, corre para cá para as edições da editora 85, você vai acompanhar essa série aqui espetacular do Dumper, beleza? Barba, curtir, como é que eu compro? Cara, você vai comprar direto no site da editora 85, o link tá aqui embaixo, tá? Tem um excelente custo-benefício, as edições da editora 85 tem um custo-benefício muito bom, tá? Isso é um valor bem legal. E também sempre existe a possibilidade de você pegar os materiais nas campanhas do Catarse. Sempre que abre uma nova campanha da editora 85, você tem a possibilidade de pegar os materiais anteriores. Então vai abrir um quadrinho qualquer, digamos, vai abrir a próxima campanha. Eu vou trazer o Leonardo Campos aqui para a gente bater um papo na abertura da nova campanha. Então abrir uma nova campanha de um quadrinho qualquer, seja uma nova série, seja um novo one-shot, ou uma nova edição de alguma das séries correntes, você também pode fechar no seu pedido materiais anteriores. Você pode pegar o Dumper 1 na próxima campanha que não tenha nada a ver com Dumper, por exemplo. Você pode pegar essa edição e fazer um pacotinho aqui dentro do Catarse. Mas o que importa é o seguinte, cara. Conheça essa obra aqui, conheça esse material que está realmente diferenciado. Como eu mostrei para vocês, já peguei o volume 2. Em breve tem programinha aqui também que eu curti demais. Dumper! Da editora 85. Vale muito para quem quer um quadrinho Bonegg com uma pegada diferente, um quadrinho da Bonegg de terror e um quadrinho com a temática adulta e diferenciada. Como disse para vocês, é uma surpresa, pelo menos para mim, que eu não sabia que se passava desse jeito, tá? A gente acompanhar uma história de vampiros nesse ambiente de guerra do leste europeu. E eu achei isso bem diferenciado. Beleza? Curtiu o programa? Deixa o like, o comentário aqui embaixo. Espero demais que você tenha curtido. Eu espero que você volte outras vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça de se inscrever no Insta do Barbas e no Insta da editora 85 também. Acompanhando o Insta do Barbas, sempre tiver alguma novidade, alguma promoção, alguma coisa, algum lançamento, uma nova campanha da editora 85, você vai ver por lá nos stories, eu avisando, abriu a campanha e tudo mais. E em breve tem o Léo por aqui pra gente bater um papo, devidamente vestidos com a camisa do Iron Maiden, falando sobre a próxima campanha, que vem coisa boa aí, cara. Bati um papo com ele na Gibi São Paulo Festival. Vem algumas coisas bem legais para esse ano ainda e pro ano que vem vocês vão curtir demais as novidades e a gente vai tirar um pouco dos spoilers aqui numa live em breve, beleza? Foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um programa espetacular de um quadrinho sensacional. Um abraço e até a próxima.